foi dividido em duas partes. O que é o reino? É isso. Nós estamos, desde quarta-feira passada, procurando diante das Escrituras entender o que é o reino de Deus. Amém? Nós vimos aqui algumas referências do Antigo Testamento que apontavam para a chegada desse reino, e a gente viu, e esse ficou o dever de casa, que procurou lá, que achou uma referência que a gente possa ler juntos sobre o reinado davídico, que é uma figura a respeito do reino vindouro de Deus, que fala do reino vindouro de Deus, que é como se fosse uma imagem, ou uma imagem desse reino vindouro. Quem achou pode ler para a gente, por favor. Ali o microfone, só alguém chega mais daí, se for quem for ler, a Bíblia vai passar aí o microfone. Jesus, eu te amo. Não, era um dever de casa, né? Quem achou pode. Amém. Pode ler para nós aí. Salmo 145. Vou até anotar também aqui. 145. O reino davídico, uma figura, a respeito do reino vindouro, ou que refletiu o reino de Deus através desse reinado de Davi. Por isso que nós começamos a falar. Não, se quiser, é grande? Meu Deus. Pode ver aí. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no tempo devido. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, e todo ser vivo bendiga seu santo nome para você. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, o próprio Davi, ele anuncia esse reino vindouro, Foi o que nós falamos, começamos a falar que algumas referências do Antigo Testamento apontavam para o reino vindouro, o reino que viria. Cadê a tua caneta? Desse reino que viria. E glória a Deus, porque
de fato se cumpriu aquilo que os profetas declararam, aquilo que o próprio Davi anunciou. Amém? E nós finalizamos o estudo fazendo essa pergunta, né? O que é o reino de Deus? Então, nós vamos descobrir juntos o que é o reino de Deus. Amém? O primeiro conceito que precisamos trabalhar e entender para que possamos avançar no assunto, primeiro vamos fazer assim, você vai me ouvir, aí eu vou pontuar algumas coisas para você anotar, fica melhor para a compreensão. Amém? O primeiro conceito que precisamos trabalhar e entender para que possamos avançar no assunto do reino é o conceito do já e ainda não. Amém? Coloque o conceito do já e o ainda não. O conceito do já e o ainda não do reino. O já e o ainda não do reino. Amém? Esse já e ainda não é como se ele fosse uma chave que abre a porta do entendimento do mistério do reino de Deus. O mistério é justamente a perspectiva que o reino se compreende dentro de duas esferas. Eu vou repetir. Amém? Você não precisa anotar essa parte, mas aí eu vou aqui frisar uma que você pode anotar para ficar melhor. Portanto, o já e o ainda não é como se ele fosse uma chave que abre a porta do entendimento do mistério do reino de Deus. O mistério é justamente, você pode anotar, o mistério é justamente a perspectiva de que o reino, o mistério é justamente a perspectiva de que o reino, o mistério é justamente a perspectiva de que o reino se compreende Amém? O mistério é justamente a perspectiva de que o reino se compreende dentro de duas esferas, ou dentro de duas atuações, se compreende dentro de duas esferas. Amém? O que nós estamos buscando descobrir aqui, irmão? O que é o reino de Deus, amém? Então, para responder essa perspectiva, o que é o reino, essa pergunta e essas perspectivas dessa esfera, o que é o reino de Deus, iremos começar por Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos Romanos 14, 17. Amém? Lembre que a gente começou a falar sobre o já e ainda não do reino. É muito importante a gente frisar e até marcar no nosso caderno aí esse já e ainda não, porque vai fazer toda a diferença na compreensão do reino de Deus. Amém? É muito importante que a gente fique atento nesse já e ainda não. E esse já e ainda não são essas duas perspectivas, amém? E para a gente começar, nós vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 17. O Alex pode ler na Bíblia dele aí, que é bem, com a linguagem bem top. Romanos 14,
Isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Outro que em outra linguagem lê aí também. A Júlia que está do teu lado. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Eu queria outra linguagem. Qual é? Tua linguagem é a mesma dessa aqui? Do Alex? A tua, Bia. Lê, dá aí para mim ler. E aí, paz. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Diferente demais, né? Vê mais uma aí. A da Amanda aí é a mesma, né? É a mesma do Alex, Eu vou ler na. Deixa só a galera se ajeitar aí. Eu vou ler aqui nessa linguagem que eu tenho usado muito ela, que é a Almeida Revisada e Corrigida. Romanos capítulo 14, não é isso? Versículo 17. 14, 17, vamos lá. 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Amém? Então, essa aqui fica mais top para aquilo que eu quero falar. Preste atenção que eu vou ler de novo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, é paz e alegria no Espírito. Então, irmãos, nós estamos buscando entender essas duas perspectivas, que são essas duas esferas de atuação, ou essas duas esferas que vai nos abrir um entendimento sobre o que é o reino. E ao ler Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai falar que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria. Quando nós lemos o reino de Deus, ele é paz, ele é alegria. É uma realidade ou é uma expectativa esse reino? Uma realidade. Por quê? Porque o reino de Deus é por isso que eu queria pegar essa linguagem. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus alegria, paz e justiça. Então, quando nós olhamos para aquilo que Paulo está dizendo, ele está afirmando que esse reino é o reino de uma realidade, que a gente vai usar essa realidade como realidade presente, tá bom? Realidade presente, para que fique mais claro para nós, é uma realidade presente, tá bom? Claro que tanto a expectativa como a realidade é uma realidade espiritual, amém? Só para não confundir vocês, isso é uma realidade espiritual tanto agora como por vir, é uma realidade espiritual, isso nós sabemos. Porém, nós estamos trabalhando uma realidade presente. O que Paulo está dizendo ele está afirmando que o reino de Deus é alegria, paz, amém? Glória a Deus. Porém, irmãos, ao mesmo tempo, nós temos Mateus 25, 34. Você pode anotar aí?
Mateus 25, 34. Acho que vou deixar a Bíblia aberta aqui no tablet, bem do lado, que fica melhor para eu ir acompanhando também. Eu acompanho mais rápido. Mateus capítulo 25, versículo 34. Quem pode ler para nós? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Então, ao lermos esse texto que o Alisson acabou de ler, o reino de Deus é uma realidade ou uma expectativa? É uma realidade, como a gente falou, porém é uma perspectiva. Por quê? Porque, claro que a gente fez só um recorte. Se você ler, ele está contando uma parábola de que vai acontecer algo. Amém? Para ganhar tempo a gente fez um recorte, mas se você quiser ler, ele está falando do sermão profético da vida eterna e do castigo eterno. Amém? Ele está falando assim, ó. Cadê? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, na verdade, o próprio Cristo, mas Mateus relatando, ele está dizendo que já está preparado o reino, porém nós vamos entrar nesse reino na parábola que ele está descrevendo. Amém? Depois, por favor, leia na sua casa o contexto todo. Eu sabia que por esse recorte ficaria daria essa sensação que é uma realidade presente, mas o que a gente está fixando aqui, que é uma expectativa. Nós vamos entrar nesse reino. Amém? Um reino que já está preparado. É uma realidade espiritual. Lembra que nós falamos? É uma realidade espiritual, porém é uma expectativa. E já está falando de expectativa, é algo que nós vamos entrar. Deu para entender aqui? Uma expectativa. Por quê? É uma espera. Porque é uma espera. Perdão. Porque há uma espera por isso. Porque no texto que a gente leu de Mateus afirma, mediante a parábola contada por Jesus, que o reino de Deus é a herança que já está preparada para o seu povo desde a fundação do mundo. O que Jesus está dizendo está preparada uma coisa para vocês, que é desde a fundação do mundo. E quem entrará nesse lugar? Aí está todo o contexto lá de fome. Depois você lê lá. Amém? Ele vai dizer: tive fome e me deste de comer, tive sede. Amém? E aí vai dizer que aqueles que não entraram, aqueles que não vão entrar são aqueles que viram ele com fome e não deram de alimentar, que viram ele sem roupa e não cobriram, que não visitaram ele na prisão, que não visitaram ele quando estava enfermo. Quantos estão aqui? É essa parábola que o Senhor está contando para anunciar o reino que já existe, é uma realidade. Não é que está sendo arrumado, ele já existe, porém é uma expectativa para que entre nesse reino. Quantos estão aqui? O reino de Deus é um domínio real presente agora. Amém? O reino de Deus é um domínio real. Escreva assim: o reino de Deus é um domínio real presente. E lembre, toda vez que você colocar presente, se você quiser colocar entre parênteses realidade,
para ficar bem mais claro na hora que você estiver revisando, amém? O reino de Deus é um domínio real presente. Toda vez que eu boto presente, eu tenho colocado entre parênteses aqui realidade, tá bom? O reino de Deus é um domínio real presente, agora. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você pode anotar aí, eu vou ler, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você anota. E se quiser abrir também, fique à vontade. Amém? O reino de Deus é um domínio real presente agora, irmãos. Olha o que diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ele vai nos transportar. Ele vai nos transportar? Ele já nos transportou. E se Ele já nos transportou, isso é uma realidade presente, agora. Amém? Ele já nos transportou para esse reino. Tá bom? Deu para entender aí? Porém, irmão, ao mesmo tempo que esse reino é um reino presente, esse reino de Deus é um domínio real presente agora, ao mesmo tempo é uma realidade futura. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Nós precisamos ler esses versículos, irmão, porque nós estamos aqui usando a chave que vai abrir o entendimento sobre o que é o reino. Amém? Parece confuso agora, e de fato é confuso, mas nós precisamos ir entrando mais profundo nessa realidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Quem pode ler para a gente? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 11. No microfone, mãe, por favor, esses ventiladores são uma bênção. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha só, voltando só para que a gente possa bagunçar um pouquinho para depois desbagunçar, arrumar. Nós acabamos de ler Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já está dizendo que Ele nos transportou para um reino. Só que Pedro, ele está dizendo na sua carta, a segunda carta dele, onde a Amanda acabou de ler: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que uma hora a gente está e outra hora a gente não está. Uma hora parece que a gente já está no reino, outra hora parece que a gente está indo para esse lugar ou chegando nesse lugar. Observe que quando eu comecei nessa noite falar sobre essa chave que abre o nosso entendimento sobre o já e o ainda não, é muito importante a gente entender isso. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar mais. Por quê, irmãos? Porque é uma confusão sobre isso. Pessoas, elas defendem que o reino ainda não é vivido agora, e elas têm bases bíblicas para isso. Elas vão pegar esses versículos que a gente acabou de ler. Vamos supor que o Elcio vai chegar para alguém e vai dizer: cara, a gente já está vivendo o reino, porque em Colossenses capítulo 1, 13 diz isso. Aí o cara vai pular de lá e vai dizer: não, peraí, irmão, tu está dizendo que a gente já está no reino, mas olha o que Pedro falou.
Pedro está falando em 2 Pedro, assim, que a gente vai entrar nesse reino. Aí começa esses debates que até hoje não tem fim. Quantos estão aqui? Eu não quero começar a falar, senão não adianta, vou ter que ler tudo de novo. Ao mesmo tempo que o reino nos será concedido como realidade futura, esse mesmo reino já está presente. Abra em Lucas. Amém? Lucas, capítulo 17. Amém? Se você quiser anotar essa parte que eu falei, ao mesmo tempo que o reino nos será concedido como realidade futura, esse mesmo reino já está presente. Amém? Irmãos, eu não quero. Vamos fazer assim. Essa aula, essas anotações, eu não quero falar isso para que você deixe de anotar. Nós vamos passar para você um PDF no seu privado. Amém? Nós não vamos jogar em grupo nenhum. Nós vamos pegar esse estudo desde quarta-feira passada para essa quarta e vamos jogar para que você depois possa dar uma lida. Mas por favor, não deixe de anotar agora. Ah não, já que o pastor vai me passar, não precisa anotar nada. Não, anote, porque esse ambiente aqui de estudo é muito importante, tá bom? Ao mesmo tempo que o reino nos será concedido como realidade futura, esse mesmo reino já está presente. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Quem pode ler? Esse aqui é muito top, irmão. Ele abre uma vez aí a Bíblia e lê mais. Vai. O negócio da Bíblia é muito diferente dessa Bíblia. Vai. Ela vai ler na dela e depois eu leio aqui, tá bom? Vai. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Vai, 21. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? O reino está dentro de vocês. Em outra linguagem, está no meio de vós, né? Estou no meio de vocês. Amém? Então, irmãos, ao mesmo tempo que o reino nos será concedido como realidade futura, esse mesmo reino já está presente. E aonde esse reino está, irmãos? Dentro de quem? Olha o contexto da conversa, eu acho muito top isso aqui, porque os fariseus, eles interrogam Jesus para perguntar quando viria esse reino, porque Jesus agora está falando de reino através das parábolas, e eles querem saber quando é que vai vir o reino. E aí ele responde: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês. Na minha Bíblia está vocês só, né? Está vocês. É meio estranho, né? Está aí na tua também assim, não é? No meio tá o D, aí o meu está só no meio vocês. Tá assim? Pois é, né? Pois é. Aí vem aqui embaixo, a gente vai ver ou dentro de vocês, né? Amém? Então, esse reino que é futuro, nós acabamos de ver Pedro falando. Eu vou reler de novo Pedro, porque nós precisamos, senão a gente esquece o que foi lido agora há pouco. Pedro vai dizer que assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo de uma realidade futura, mas o próprio Jesus está respondendo: o reino já está aqui. E o reino está onde? Dentro de vocês ou no meio de vós. Amém? O que precisamos entender aqui é que ao ler esses textos e outros mais, o que acontece
o que acontece, irmão? Acontece que muitos, ao ler esses textos, acham que há um dualismo de opiniões entre os autores bíblicos sobre o tempo do reino de Deus. Irmãos, nós lemos isso aqui rápido, não dá um bug na nossa cabeça? Cara, uma hora tem versículo dizendo que o reino de Deus vai chegar, outra hora está dizendo que nós já estamos dentro do reino, que o reino está dentro de nós, né? Não há um bugamento, irmãos. A gente já está um pouco, já estamos falando um pouco disso, então não chega a bugar tanto, porém ainda estudando, eu estava dizendo hoje para a Júlia, eu estou tentando simplificar, porque senão vai dar um nó na nossa mente. Porém, quando nós olhamos para cá, irmão, o que acontece? Pessoas ao ler isso dizem assim, há um dualismo de opiniões. Tipo assim, tem a galera que acredita que o reino é agora, e isso, eu não estou falando de galera teóloga, eu estou falando de pessoas, quando lê, peraí, Pedro é da galera que diz que o reino vai chegar. Não, Paulo já acredita que o reino é agora. Não, Jesus já disse que está dentro de nós. Quantos estão aqui? Então parece que Mateus com Pedro não estão se dando bem quando nós lemos as Escrituras. Parece que Paulo não está falando a mesma linguagem de Pedro. Parece que há um dualismo de opiniões, amém? Entre os autores bíblicos sobre o tempo do reino de Deus. E por haver esse achismo, as pessoas, os teólogos ficam discutindo qual posição teológica elas têm a respeito do reino. E por causa que as pessoas e os teólogos, eles ficam nessas discussões teológicas, eles não conseguem compreender o mistério do reino. Lembra que nós estamos aqui tentando descobrir com a chave do já e ainda não abrir o mistério do reino? Qual é a confusão deles? Que eles tentam defender o tempo que se dará isso. O tempo, quando é que vai ser, agora ou depois? Já é ou ainda não? Quantos estão aqui? E eles perdem a compreensão do mistério do reino. Esse mistério do reino é justamente essa tensão que existe entre a realidade, parênteses presente, com a expectativa futura, que de fato parece ser um dualismo, mas não é, só parece. Amém? Não é um dualismo. Parece ser um dualismo quando a gente, olhando assim, bem superficial, não consegue entender. Nós lendo isso aqui, irmãos, nós vamos dizer, há um dualismo aqui, há um confronto. O que é um dualismo? É duas partes, é um pensando uma coisa, outro pensando outra. Presta atenção, Mateus 12, 28. Aí, ó, me presta aqui, Luiz, o teu caderno. Você pode fazer assim para ficar melhor. Presta atenção. Vou até passar aqui para não. Você pode fazer aqui, ó. Realidade. Meu Deus. Realidade versus expectativa. Entendeu? Você vai botar os versículos que eu vou falar aqui, que é sobre a realidade, e o que é da expectativa, para fazer um confronto desses dois. Amém? Deu para entender? Então você bota a realidade de um lado, a expectativa do outro, e vai. Amém, irmãos? Vamos lá. Presta atenção. Nós vamos fazer assim. Do Felipe, o Felipe vai ser o balizador aqui. Tem mais gente para cá, né? Então, da Noélia para cá é a galera da expectativa. Da Neide para cá é a galera da realidade, tá bom? Quantos estão aqui? Então vamos lá. Nós vamos anotar todas as realidades. E aí a galera da realidade vai ler esse versículo e da expectativa vai ler. Quantos estão aqui? Amém? Vai dar certo. Vamos lá. Realidade. Anote aí. Mateus capítulo 12, versículo 28. Sendo que todos anotem todos os versículos, tá bom? Só na hora de ler que nós vamos fazer essa separação. Mateus 12, 28. Já. Aí você bota embaixo. Romanos 14, 17, que a gente leu. Já leu ele. 14, 17 Romanos, Mateus 21, 31, isso é tudo a realidade, tá bom? Mateus 21, 31 e Lucas 12, 30
e 2. Aí a expectativa agora, os versículos da expectativa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Embaixo você vai botar Apocalipse capítulo 15, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 15, 11, 15. Apocalipse 11, 15. Tá? Foi uma confusão. Mateus, mano, é Apocalipse 11, 15. 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. É porque tu quer desenhar também. É só riscar aí e vai. Tá? 1 Coríntios 15, 50. Apocalipse 11, 15. Mateus 8, 11. E Marcos 10, 15. Marcos 10, 15. Então, 4 pessoas do lado daqui, do Felipe até o Calmozinho, abre esses versículos da realidade, cada um vai ler um, tá? E da expectativa da Noélia para cá, né? Da Neide para cá. Vocês vão abrir as 4 referências que nós demos da realidade. A galera da Noélia para cá vai abrir as 4 referências que nós demos da expectativa, tá bom? Quanto deram para entender? Amém? Já? Já! Então, vamos lá, realidade. Mateus 12, 28. Quem pode ler? Aí o outro já vai abrindo da realidade que está aí com vocês, para a gente só ganhar tempo. 12, 28. Rapidão, ó, presta atenção. Quem que vai ler aqui de vocês? O João. O João terminou de ler, a galera da expectativa já leu o versículo de vocês. Quanto entenderam? Mateus 12, 28 é a expectativa. Realidade. Realidade. Realidade, Mateus 12, 28, 14, 17. Romanos 14, 17, Mateus 21, 31, Lucas 12, 32. Tá? Presta atenção. O João vai ler e alguém já lê aí da expectativa, que é 1 Coríntios 15, 50. Você já sabe, tá bom? Um lê realidade, outro expectativa. Vamos lá. Vamos botar dinâmica aí, que senão a gente não roda, não anda. Vai. Ninguém lê, não? Oi. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, Não. mas para servir. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Foi o Calão que mexeu aí na minha. 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. É chegado, realidade. Expectativa. Vai passando aí, por favor. Aí o outro já engata aí realidade de novo, tá bom? 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Meus irmãos, o que eu quero. Vai. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Amém? Então, eu vou ter que ler aqui também, porque essa linguagem da Bíblia aí, ela tem que tocar em Bíblia. Pronto. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Herdar, está falando de uma era. Irmãos, quando tiver herdar, você já sabe, está falando de uma herança. Nós vamos herdar ainda algo. Amém? Então é futuro, é uma expectativa. Fala do futuro. Quem pode ler Romanos 14, 17? Realidade. Vai. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. A gente tinha lido, né? Então não precisa nem explicar, é uma realidade.
Expectativa, Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Deu para entender aí, irmãos? Deu um bug na minha Bíblia aqui, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Paramos aonde? Vamos lá. 21, 31, Mateus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus. Estão, rapidinho, está falando do quê? Realidade agora, isso aí. Tá, continua, já terminou? Não. Estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Expectativa, Mateus 8:11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se sentarão? Amém? Se sentarão está falando o quê? De uma expectativa, de um futuro. Não está aí, estão assentados, se sentarão. Amém? O próximo, por favor. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Olha só, essa aí é uma realidade, não é isso? Amém? Dá o reino a vocês. Vai lá, expectativa. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos, que no mesmo evangelho de Mateus há esse aparente dualismo aí. Amém? Então, irmãos, para que possamos entender o que é o reino, a primeira coisa que precisamos entender é que a nossa linguagem ocidental e moderna dificulta o nosso entendimento. Quando nós referimos a palavra reino, ela comunica um significado ao nosso intelecto que é equivocado em relação ao significado dessa mesma expressão nas Escrituras. Vou repetir isso que você não precisa anotar. Para que possamos entender o que é o reino, a primeira coisa que precisamos entender é que a nossa linguagem ocidental e moderna dificulta o nosso entendimento. Quer ver? Nós vamos rapidão, nós temos tempo aqui, a galera do interior não está aqui. Quando você ouve a palavra reino, o que é que vem ao seu entendimento sobre reino? Monarquia. O que é que vem mais sobre reino? Súditos, poder, domínio. Amém? E são todas as palavras top. Porém, quando a gente pensa em rei, nós pensamos em alguém dominando sobre um povo, sim ou não? Quem é um rei? É alguém, trazendo para a nossa linguagem mesmo moderna e ocidental, o que é um rei? É alguém que está mandando todo mundo. É alguém que manda e desmanda, faz o que tem que ser feito, se deixar de fazer vai ter punição. Quantos estão aqui? Amém? Então, a nossa dificuldade é por causa desse entendimento que nós temos, ou dessa cultura ocidental e moderna, que atrapalha a gente entender profundamente o que é o reino de Deus. E lembre-se que nós estamos buscando aqui a descobrir o que é o reino de Deus. Nós já vamos para esse lugar. Eu estava doido desde semana passada para logo falar o que é, enfim. Mas vamos lá.
Quando nós nos referimos à palavra reino, ela comunica um significado ao nosso intelecto que é equivocado em relação ao significado dessa mesma expressão na Escritura. Porque na Escritura, reino não se refere a outra coisa. Quando nós pensamos em reino, também pensamos em um espaço geográfico, né? Alguém que reina em um lugar, sim ou não? Tem um rei, quer ver? Aqui nós não temos tanto, porque é muito presidente, né? Nos Estados Unidos há presidente, mas na Grã-Bretanha é rei, na Espanha ainda é rei, amém? Então o nosso entendimento aqui ainda para rei, ele é muito pequeno, dentro daquilo que de fato é um reino, é um reinado, amém? Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, se refere a um espaço geográfico, uma região, vou voltar, porque na Escritura, reino de Deus não se refere a um espaço geográfico, uma região, nem a um povo, um súdito, como Felipe até também falou, a um rei. A palavra que aparece para reino nas Escrituras original é a palavra Basileia. Escreva essa palavra, Basileia. Ela aparece mais de 140 vezes nas Escrituras, no Novo Testamento. A palavra Basileia, ela aparece mais de 140, eu não vou lembrar agora exato o número, mas é mais de 140. Amém? Amém, irmãos? O significado de Basileia é o direito de governar, ou autoridade para governar. Basileia vem um monte de coisa, vem até monarquia tem, mas ela vem várias coisas, mas assim, trazendo uma tradução para que traga o entendimento, é o direito de governar, a autoridade para governar. Amém? Então, nós já descobrimos agora o que é o reino de Deus. Eu pergunto para você, o que é o reino de Deus? Quem for responder, só faz sempre para pegar o microfone. Vai responder, meu? Vai responder o quê? Amém? Vai, mulher. Tu estava falando. É o direito de Deus governar. Amém? O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é o direito de governar, o direito de reger sobre pessoas e lugares. Então, o reino de Deus é o direito, a autoridade para governar, o direito de governar. Amém? Deu para notar aí? Quando te perguntarem, irmãos, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a autoridade para governar, é o direito de governar. Amém? Parece uma coisa tão pequena, mas faz toda a diferença quando nós formos ler. Presta atenção, quem pode ler Marcos capítulo 10 para nós, versículo 15? Agora, com esse entendimento sobre o que é o reino de Deus, faz sentido o texto como Marcos capítulo 10. Eu vou ler aqui, irmãos, então. Marcos capítulo 10, versículo 15. Isso para mim aqui é muito poderoso, irmãos. Eu amo esse assunto. Amém? Vou repetir várias vezes. O que é o reino de Deus? O direito de governar ou a autoridade para governar. Amém? Quantos estão aqui?
Amém? Se eu perguntar aqui para alguém aleatoriamente, você vai saber responder o que é o reino de Deus? É o que é o reino de Deus, João? Isso. Autoridade para governar. Preste atenção, irmãos, que ao ler agora Marcos capítulo 10 faz sentido esse versículo. Olha o que está dizendo. Digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha, se o direito de governar, se o reino é o direito de governar, o que é que Jesus, essa é a fala de Jesus, irmão. Digo a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará no reino, como uma criança, nunca entrará nele. Ou seja, quem não recebe Deus, o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Por quê? Porque como uma criança, irmão? Também. Vamos lá. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, Alex? Está me olhando muito. O reino de Deus é? O que é o reino de Deus? É direito para governar, direito de governar, direito de autoridade para governar. Presta atenção, com esse entendimento, Jesus está dizendo: olha o que Jesus está dizendo. Digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por que Jesus usa uma criança? Por que uma criança? Porque a maior virtude de uma criança é a submissão e a dependência que ela tem dos seus pais. Irmãos, o Saulo não precisa entender que ele precisa se submeter ao dono. Ele se submete. Ele submete à mãe dele. Quer ver? Cara, a gente pode preparar a melhor comida para o Saulo cuidar dele da melhor forma. Ele vai querer estar com os pais, sim ou não? Porque ele quer se submeter. Ele se submete à autoridade do seu pai. Então Jesus está dizendo: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não pode entrar. O que Jesus está dizendo? É para ter um monte de crente infantil? É para ter um monte de crente, Gugu, Dadá, eu quero. Não, irmãos. O que ele está dizendo? Se o reino de Deus, ele não está dizendo assim, no meu reino vai ter um monte de criancinha. Não, ele está dizendo que no seu reino, que é autoridade para governar, quem se submete a essa autoridade vai entrar nele, estará debaixo desse governo. Quantos estão aqui? Amém? Então faz a diferença. Nós lemos versículos assim, parábolas, nós vamos ver que faz toda a diferença quando Jesus está falando de parábolas, e nós vamos entender: uau! Então quer dizer que é sobre esse reino, é um reino de governo, é um reino onde Ele tem a autoridade legal para governar sobre as nossas vidas. Deus tem todo o poder, Ele pode vir e fazer o que Ele quiser com a vida do Cauã, mas ele só pode, o Cauã só pode entrar debaixo dessa submissão, debaixo desse reinado do Senhor, se o Cauã reconhecer em Cristo, em Deus, a sua autoridade para governar. Porque o que as pessoas falam: ninguém me governa. Tudo bem, sabe? Então no reino de Deus não há rebeldes. No reino de Deus é homens e mulheres que se submetem a essa autoridade. Quantos estão aqui? Vamos lá. A maior virtude de uma criança é a submissão, a dependência que ela tem aos seus pais. Já falei aqui, ou seja, quem não se submete como uma criança à autoridade exercida por Deus em Cristo, nunca entrará nesse reino. Textos, irmãos, como Mateus 6,33. Olha o que diz Mateus 6,33, muito conhecido.
Mateus 6,33. Leiam aí. Olha como faz a diferença, irmãos. Mateus 6,36. 33, desculpe. 6,33. Quem pode ler? Vai. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então buscar o que, Alex? O que é o reino de Deus? Autoridade para governar. Então o que é que você tem que buscar? O reino. O que você tem que buscar? Essa autoridade, essa submissão nesse reino. Por quê? Porque eu busco primeiro o quê? Me submeter a Deus. O que é buscar o reino de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, é se submeter ao Senhor. As demais coisas serão acrescentadas. Então, o que é que eu faço? Eu busco o reino. O que é que eu estou buscando? Um lugar geográfico? O que eu estou buscando? Me submeter à autoridade que existe em Deus, como uma criança. Sim, aí a gente vai trabalhar aqui algumas esferas, porque a esfera de atuação, que aí vai entrar a questão de céu, terra, que vai ficar bem top, mas é isso aí. Não é um lugar geográfico, irmãos, porque o reino de Deus é a autoridade de governar. Eu estou sendo repetitivo, bem mesmo para que a gente fique fixado nisso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o texto está falando, busque essa autoridade que vem. A autoridade do Senhor que vem. Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. Ou essas coisas serão acrescentadas, amém? Texto como Mateus 6,10. Quem pode ler? Essa daí, mano, é o que mais a gente já leu, é o que mais a gente ora. Mateus 6,10. Eu vou ler aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso que está acontecendo aqui? Alguém pode me dizer? Que fala é essa? De quem é que está falando isso? Jesus. E ele está fazendo o que? Ensinando a orar. E dentro da oração, o que Jesus está ensinando? Quando vocês orarem, também incluam na oração de vocês, venha o teu reino. O que Jesus está dizendo, irmãos? Quando vocês forem orar, até anotei aqui, ou seja, a oração é um pedido para que Deus reine, manifeste a sua soberania, venha a tua autoridade de governar sobre a terra, assim como já é no céu. O que é que Jesus está ensinando? Vocês precisam orar, Senhor, venha com tua autoridade na terra e governe sobre nós. Governe sobre a minha família, sobre a minha finança, sobre tudo que eu tenho, sobre tudo que eu sou. O Senhor tem direito legal de governar a minha vida. Eu me submeto à tua autoridade. Isso é reino de Deus. Isso é se submeter à autoridade do nosso Deus. Por quê, irmãos? Deus não vai ficar dizendo, ei, Cauã, se submete a mim, Cauã, por favor. Não, irmão. Eu reconheço a autoridade do Senhor, que é o reino dele, e eu me submeto à autoridade dele, como uma criança que é totalmente dependente com seus filhos, com seus pais, e reconhece a autoridade, irmãos. Ah, mas o meu filho é teimoso. Pode ser teimoso. Ah, mas meu filho... Mas a hora que ele sabe, irmão, quando estreito, ele sabe quando o pai, ele está... E o pai não pede, eu quero ter autoridade sobre você, meu filho. O pai exerce autoridade. O pai nunca pede, eu posso ter autoridade? Não, o pai exerce autoridade. Por quê? Porque o filho desde pequeno reconhece a autoridade. Quantos estão aqui? E aí a gente pode, já adiantando alguns assuntos para frente, mas a gente pode pensar que o que Jesus disse, toda a autoridade foi me dada.
E aí ele diz o quê? Ide. Por quê? Porque só vai quem se submete à autoridade do Senhor. E o que nós estamos fazendo quando estamos indo? Levando esse reino para uma sociedade rebelde que bate no peito e diz: ninguém manda em mim, eu não submeto a ninguém. E o que o Senhor nos diz? Vão, ide, porque toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. O que Jesus está dizendo? Eu recebi do Pai a autoridade, o reino dele está sobre mim, e o céu, tanto o céu como a terra. Por isso que ele diz: orem por isso, venha o teu reino. O que ele está dizendo? Venha o teu governo sobre Santa Isabel. Não é, venha um disco voador e venha nos abduzir. Eu lembro de uma pessoa, mãe de uma pessoa aqui: venha nos abduzir, venha nos tirar daqui. Não, venha. E como é? Como essa autoridade já é estabelecida no céu, nós queremos essa realidade aqui e agora. Quantos estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade. Esse é o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus não é um lugar geográfico. O reino de Deus não é um monte de súditos que vão tudo atrás de mim. Mini chefe, o que é para fazer? Vamos lá. Não, irmãos. São homens e mulheres que entenderam como entrar nesse lugar e como se entra em submissão. Por isso que ele fala em Filipenses capítulo 2 que toda autoridade, não, ele se esvaziou, não querendo ser como Deus. Mas aí no final, lá em João capítulo 17, ele vai dizer, ou é 15, 17 ou 17, deixa eu ver se João vai até 17, irmão. Não está falando besteira? Já estou pregando, não pode. Vai até 17, ele vai dizer que: Pai, agora revela a eles a glória que eu tinha contigo desde a eternidade. Chegou a hora, eles vão ver esse governo. E aí eu já estou pulando e pregando em Atos capítulo 2 que nós estudamos. O que é que ele diz? Que a autoridade que ele recebeu, ele está dando para a sua igreja. Manifeste o reino. O que é manifestar o reino? É manifestar essa autoridade. Por isso que alguns teólogos bateram cabeça, porque eles diziam, isso vem desde Agostinho, ele dizia: quando todo mundo ouviu o evangelho em todas as nações, então o reino virá. Não! Alguns teólogos disseram que o reino de Deus é a igreja. Não é a igreja, porque o reino de Deus é a autoridade para governar. Quando uma igreja, seja ela pequena como for, seja ela no interior do interior, recebe essa autoridade, já era, irmão. O reino está sendo manifestado lá. E é sobre isso. Mas como vamos entrar nesse reino se queremos fazer a nossa vontade, se somos insubmissos? É impossível, irmãos, querer esse reino. Por quê? Porque agora, irmãos, o caldo engrossa. Porque eu achei que viria alguma coisa. Eu pensei que viria alguma coisa, então eu ia a se desfrutar e eu não ia mais fazer nada, porque afinal de contas eu entreguei a minha vida a Jesus. Lembra que a mensagem de Jesus não era sobre salvação, irmão? Ainda que muitas almas foram alcançadas, ele pregava, ele curava, manifestando o reino de Deus. Vamos lá, senão eu fico empolgado e não saio daqui. Se quiserem falar alguma coisa, pode falar, fiquem à vontade. Então não podemos olhar para o reino como um lugar geográfico ou um povo súdito ao rei, pois o reino fala do poder de Deus para exercer essa autoridade. Lucas 19, quem pode abrir? Lucas 19, eu vou abrir, mas é só para acompanhar a leitura, tá? Eu não vou ler agora. Lucas 19, 11 até o 27, é bem pequenininha a merenda. 11, Lucas 19, 11 até... Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Agora faz sentido. Irmãos, agora a parábola faz sentido quando a gente for ler, irmãos.
Porque lembra que nós falamos da aula passada, Jesus contava a parábola para o quê? Para mostrar, para indicar, olha o reino, são pistas, olha, são mistérios, o próprio Jesus falou, são mistérios do reino. Então parábolas são mistérios e nós estamos com uma chave abrindo esses mistérios. Amém? Vamos lá, Lucas 19:11, quem pode ler? Só não a Bia com essa Bíblia dela. É top ela, mas 11. Vai, dá um microfone para nós, que esse ventilador é... descarregou, meu Deus, toma. Esse ventilador está subiando agora. Estando eles a ouvir, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar. Olha aí, repete aí. Olha aí, ó. Porque o povo estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: o homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei. Pera aí! De quem ele está falando, Jesus, irmão? Dele mesmo, a história dele está contando em parábola. Imagina os discípulos: que homem, que história é essa? Que homem é esse aí? Vai lá, Noel. É muito louco isso aqui, irmão. Para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 vinhos. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Rapidinho, quem é essa galera que tá falando que não quer que Jesus seja rei? Os fariseus. Ele está contando em parábola, irmão, os mistérios do reino. Vai lá. 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outros 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada com um pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, e tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Aí o 27, olha aí. Aí o 27, o que vai acontecer com aquela galera lá do versículo 14? Vai lá, Nari. 27. Aqueles inimigos meus que não queriam que eu... É interessante, ele está falando na primeira pessoa. Aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Irmão, isso aqui está falando do grande e terrível Jesus. Grande para quem se submeteu a esse reino, terrível para quem disse não governe sobre nós. Jesus está contando essa parábola, ele está resumindo o que é o reino de Deus. Só que em parábola eles não estão entendendo, porque são mistérios. Irmãos, nós estamos tendo o privilégio de entender o que os caras que eram mestrados, vamos dizer assim, doutorados na lei, não entenderam naquela conversa. O próprio Jesus dizendo, ele começa falando de alguém, e aí no final ele vai dizer, sabe esse alguém que eu comecei falando, sou eu. E eu acho interessante o começo, porque diz assim, ó, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola
porque ele estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Aí, para ele explicar, ele vai dizer: eu vou contar uma história. E ele diz: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ele estava dizendo: eu estou indo para Jerusalém, mas não estou indo para reinar agora. Eu estou indo para um lugar para receber o quê? O direito de... Porque o reino é o quê? O direito de governar. Então Jesus estava dizendo: eu estou indo para um lugar receber. Só que quando eu fui, a galera não quis me receber. A galera não quis que eu reinasse, dizendo: não reine sobre nós. Não queremos submeter a você. Todos estão entendendo, irmãos? Vamos adiante, senão nós não saímos daqui. Já sabe. Essa parábola é interessante, fala sobre a partilha do direito. Sim. A partilha do direito dos servos que ficaram responsáveis. É o que eu tenho que entender. Quem entende o reino recebe direito legal de governo. Yes, é isso aí. É isso aí. Quem recebe o reino, entende o reino, recebe o direito legal de governar. Por isso que Jesus foi dando, e aí a desculpa foi daquele que guardou. Ele disse: eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta. Eu fiquei com medo e guardei. Guardou o que, irmão? O direito de governar, o direito de falar e ao desobediente dizer que se submeta ao reino do Senhor. Talvez a gente esteja nesse lugar de esconder coisas que o Senhor nos confiou, irmão. Isso por muito tempo ficou em talentos. Era: tu canta, não canta mais, tu prega, não prega mais. Não é sobre isso, é sobre manifestar esse reino. Se eu entendo o que é o reino de Deus, e se eu entendi, recebi do Senhor porções, a medida para mim fluir dentro dessa realidade e desse entendimento. Porque, irmão, tem gente que entende o reino muito rápido, e para ele talvez foi dado 10 porções, 10 medidas. Talvez uma medida seja um pequeno entendimento sobre o reino. Tudo bem, é a tua medida. O problema é que nós estamos nos comparando com a medida dos outros. Sabe, recebemos coisas de valor. E aí a punição para aquele que não cumpre já tem. E os que não acreditam é pior: tragam na minha frente, matem na minha frente. Só que nós não queremos ficar nesse Deus sangrento, sabe? Porque isso vai acontecer. O que nós temos que entender: vamos manifestar esse reino, porque se entendemos, recebemos uma porção desse reino. A autoridade para governar, é isso que Paulo exercia. E Paulo dizia: o Evangelho é o poder de Deus. Paulo sabia que essa autoridade estava sobre ele, porque ele recebeu esse poder. O que aconteceu em Atos, irmão, naquele derramar do Espírito, foi a autoridade para governar. Governem. E o que isso? E aonde foi que... Meu Deus. E aonde foi que isso foi perdido, irmão? Alguém pode falar? No Éden. Lembra que os animais se submetiam ao homem? O homem agora passa a trabalhar do suor do seu rosto para poder comer do pão. Agora a terra fica com espinhos, abrolhos, né? Espinhos. Difícil, porque essa autoridade foi perdida lá, mas em Cristo ela é recuperada. Quantos são aqui? Vamos lá. Já vai terminar de verdade, irmão. Já sabemos que o reino, em primeiro lugar, é a autoridade para governar, o direito de governo, amém? Já sabemos disso, irmãos? Agora nós precisamos ir para um lugar para que a gente possa entrar para os próximos estudos que vão vir. E eu prometo para você que vai ser bem rápido. Mas eu preciso da sua atenção, porque você talvez já esteja cansado. Mas eu preciso da sua atenção, porque nós não vamos ter que parar aqui. Aí, 9 horas em ponto, agorinha. Era 8h59, virou o relógio agora, 9 horas. Estamos no horário, já vamos terminar. Amém? Então já sabemos que o reino
em primeiro lugar, é a autoridade para governar, o direito de governar. Em segundo lugar, o reino também é uma esfera, aquilo que eu estava falando para o Ellison agora, é uma esfera, um domínio aonde essa autoridade é exercida. Amém? Em segundo lugar, o reino de Deus também é uma esfera, um domínio aonde essa autoridade é exercida. Amém? Parece contraditório, mas não fixe nessa palavra local, amém? Não é um lugar geográfico, mas preste atenção. Então o reino de Deus é um local onde essa autoridade é vivenciada. O reino também é isso, é uma esfera, vou repetir. Em segundo lugar, o reino é também uma esfera, um domínio aonde essa autoridade é exercida. Amém, irmãos? Eu te pergunto, a finada Rainha Elizabeth, que viveu 250 anos, a finada Rainha Elizabeth, prima de Noé, estou brincando, ela exercia o governo, o domínio, a autoridade para governar em alguns países. Eu não vou saber explicar essa geopolítica, mas se eu não me engano são 5 nações ou países que essa rainha ela exercia esse direito de governar. 5 ilhas. Agora vamos supor que ela saia de lá, que ela estivesse viva e viesse para cá, para Santa Isabel. A gente ia reconhecer, olha, ela é a rainha, ainda não morreu com rainha. É a rainha. A rainha chegou, mas ela tinha autoridade para governar em Santa Isabel? Não. Então, o reino de Deus também é uma esfera é um domínio onde essa autoridade é exercida. Então o reino é um local onde essa autoridade é vivenciada. O reino também é isso. Vamos chamar de esfera, tá bom? Vamos chamar de esfera ou realidade. Esfera, né? Que é uma realidade onde essa autoridade é posta em prática. Então, com a definição de reino, como a definição de reino também é uma esfera, nós iremos trabalhar dentro de duas, bem rápido, dentro de duas esferas, amém? Dentro de duas perspectivas, desculpa. Então, como a definição do reino também é uma esfera, nós iremos trabalhar dentro de duas perspectivas, porque a esfera do reino é tanto futura como presente. Então qual é? Aonde Deus está trabalhando? Aonde Deus tem autoridade? No presente e no futuro. No futuro e no presente. Então o Senhor está agindo aonde? No futuro, mas também está agindo agora. Lembra que nós estamos falando do já e ainda não? Então o reino de Deus já é estabelecido agora e ainda não, porque virá ser manifestado na plenitude na volta de Cristo. Quantos estão aqui? Amém? Então vamos lá, vamos dividir em futuro e presente. Escreva aí, futuro. Quanto choque a minha mão, misericórdia. Futuro. Aí você anota Marcos 9:47. João, pega 2 copos. Já estamos terminando, irmão. De verdade, falta bem pouquinho. Futuro, Marcos 9:47, Marcos 14:25, Marcos 14:25. Nós já vamos falar aqui, vamos para a conclusão já, tá? Tá. 1h20 de estudo, já vamos terminar, de verdade. Então, Marcos 9:47, Marcos 14:25, obrigado, João. Mateus 7:21, tá? Esse é o futuro, presente.
Lucas 16:16, Marcos 9:47, Marcos 14:25 e Mateus 7:21. Esse é o futuro. O que tu quer, mano? Rapaz, eu repeti 4 vezes. Mais uma vez, Bia. Marcos 9:47, Marcos 14:25, Mateus 7:21. Ó, ela está coçando a cabeça, já não acompanhou. O presente é Lucas 16:16, Lucas 11:57, tá? Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Vou ler só Marcos 9:47. Um do futuro e outro do presente. Vamos lá. Futuro, Marcos 9:47. Diz assim. Cadê? Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Amém? Isso está falando, presta atenção, de que esfera, irmão? Futuro. Amém? Então, aonde é que me impede, se meu olho me fizer pecar, de entrar nesse reino, nessa esfera onde o Senhor vai atuar no futuro? E o que nos espera, o que nos espera no futuro, irmão? O reino de Deus se manifestando sobre toda a terra e nós reinando com Ele. Se o olho nos faz pecar e a gente não arrancar, o que vai nos impedir de entrar nessa esfera futura? Nós não vamos governar com Ele. Quantos estão aqui? Amém? E presente para a gente terminar, Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Amém? Então, esse é o reino agora. É o presente. Como nós entramos nesse reino, irmão? Porque desde os profetas até João, eles anunciavam sobre isso. O reino que já. Então a esfera desse reino de atuação, Deus está atuando no presente. E se nós não nos esforçarmos para entrar nesse lugar, nós não vamos reinar com Ele agora. Porque o legal também é reinar com Ele aqui e agora, irmãos. Eu não posso sentar no banco e ficar esperando o dia que Ele vai voltar para reinar. Ele já está fazendo isso agora. É isso que bugava os teólogos, os homens e estudiosos, que eles diziam: não, vamos esperar, vamos ficar aqui. Outros trabalhavam loucamente, achando que só era para essa esfera. Quantos estão aqui? Então é um lugar de atuação que nós podemos entrar ou não. Lembra que nós já entendemos que o reino de Deus é o governo. Legal. A segunda parte é que há 2 esferas de atuação desse reino. E é sobre essas palavras que nós lemos, que é sobre entrar. Sabe? É sobre estar dentro desse lugar. É sobre o que os autores desses versículos estão dizendo é que existe um reino, que é uma esfera de atuação futura que nós vamos entrar se nós arrancarmos o olho, deixarmos de, enfim, nos consertarmos agora no presente. Mas também é uma esfera que Deus está fazendo agora, que nós precisamos nos esforçar para estar dentro, que é que eu posso usar o plano de Deus para esse tempo, que é aquilo que tanto amamos, o Senhor não nos deixe de fora. Sabe, Ele está numa esfera de atuação fazendo. Então, existe um portal, e esse nome ficou foi muito prejudicado, né? Enfim, mas existe um portal em Santa Isabel, onde Deus está agindo. Aonde é isso? Senhor, nós queremos estar dentro desse lugar. Então se esforcem. Vamos entrar nesse lugar. Precisamos nos esforçar, não é? Ah, não, tá tudo bem, irmãos. Cara, eu não estou perdendo nada, irmão. Se vir só a Milena e a Inê para cá, e se eu não estou desmerecendo a sua vida, não é sobre vocês. Se vir a Milena e só elas duas para cá, eu estou ganhando também. Mas, cara, é um desperdício a gente viver isso, anunciar no culto. Gente, nós estamos vivendo aquilo que a casa acredita, e pessoas não dão nem a mínima para isso, irmão. Nem parar para ouvir. Sabe, eu vou até discordar do que vão falar, mas eu quero ir lá ouvir. Nem para isso, irmão. Aonde vai ter direito de governar se não entende?
Não vai governar, irmão. Infelizmente, vão ficar ouvindo, vão ficar olhando. E o que vai acontecer? Aí o que acontece? Vão chamar de panelinha, de clubinho, não, porque só. Não, irmão. Se nós queremos ser desenvolvidos, nós precisamos aprender. Sabe, nós precisamos desenvolver. E deixa eu concluir. Concluindo, o reino possui 3 aspectos. O primeiro, como governo, tá? Isso a gente já está deixando para os próximos, tá? Porque é um fio que nós vamos, é uma corrente que vai, enfim, se emendando. Concluímos. O reino possui 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto é, perdão, o reino possui 3 aspectos. O primeiro, como governo, que nós já falamos muito. O segundo, como uma esfera futura. E o terceiro, como uma esfera presente. Tá? Tá, irmãos? Deu para anotar aí? Então, concluímos que o reino possui 3 aspectos. O primeiro, como governo. O segundo, como uma esfera futura. E o terceiro, uma esfera presente, que é desse governo que já está sendo exercido a sua autoridade sobre a terra. Então, você não precisa anotar isso aqui, só escute. Então, basicamente, o reino de Deus é o que? É o reinado soberano de Deus. Mas esse reinado, ele se expressa em 2 estágios ao longo da história. Um que foi inaugurado com a vinda do Messias, e o outro que será estabelecido que será estabelecido plenamente quando ele retornar. Amém? Vou só repetir. Então, basicamente, o reino de Deus é o que? É o reinado soberano de Deus. Mas esse reinado, ele se expressa em 2 estágios ao longo da história. Um que foi inaugurado com a vinda do Messias, e outro que será estabelecido plenamente com o retorno do Rei Cristo Jesus. Amém? Então, esse reino que já foi inaugurado no Messias, quando o menino foi nos dado, como disse Isaías, né? Deixa eu lembrar a música do Rodolfo, que é do capítulo, né? O menino se nos deu, né? É isso? O menino nasceu, como um filho foi nos dado. Então, esse reino foi inaugurado aí, o Messias veio. O que acontece lá com os judeus? Eles ainda estão esperando a vinda do Messias. Nós já estamos esperando o retorno dele. Quantos estão aqui? Amém? Então, o Messias vai voltar, e aí sim, o reino dele, que ainda não. Por que ainda não? Porque não está completo. Já, porque já foi inaugurado. Você pode resumir aí, botando já, porque foi inaugurado, e ainda não, porque não está completo. Essa é a chave que abre o segredo do mistério de Deus. Já, porque já foi inaugurado, e ainda não, porque não foi completado, não está completo. Tá? Amém, irmãos. Terminamos aqui. Espero que você tenha entendido. É muito ruim a gente tentar resumir em pouco tempo, mas acredito que para esse tempo o que for necessário para você lembrar, para o desenvolvimento do seu ministério, para que você cresça em Cristo, Ele vai trazer a clareza sobre você, em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado.